Salve, salve pessoal! Estamos aqui mais uma segunda-feira para ler a newsletter do Ciro Gomes. Nós vamos ler a número 13 hoje, que saiu ontem, no domingo, dia 8 de outubro. Beleza? Lembrando sempre que é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente. Então, quem quiser assinar a newsletter, quem puder, aliás, e gostar da newsletter, ter afinidade com a opinião e com a opinião política e com essa corrente de opinião, ou estiver interessado também em uma opinião independente, vai lá, cara, fortaleça. www.cirogomes.com.br, clica lá em assinar, vintão no mês, tá bem pago, muito bem pago, porque o conteúdo tá sendo muito top. Beleza? Pô, mesmo você que gosta de me escutar lendo aí, pô, Tamir, eu assino a newsletter e tal, mas eu... Assino não, né, aliás. Pô, Tamir, eu queria assinar coisa e tal, mas eu não tenho tempo pra ler. Aí eu gosto de escutar você. Não tem problema, mano. Vai lá e assina do mesmo jeito e vem segunda-feira aí escutar eu lendo, tá bom? E eu lendo e comentando. Beleza? Pô, Tamir, tô duro. Não tenho dinheiro agora. Tá osso, tá foda. Mano, cola aí segunda-feira que a gente tá aí fazendo a leitura e comentando, beleza? Quem quiser também dar uma moral pra mim, likezinho maroto, beleza? Like maroto, compartilha, comenta aí. Pô, também não tenho o que comentar. Comenta então Epaminondas, que aí o algoritmo incentiva e mostra para mais pessoas aí o meu canal. E quem quiser dar aquela moral maior, Pix, tá na tela aí, beleza? Ou então no meu e-mail aí na descrição. Tamo junto, vamos lá? O Brasil Desvendado por Ciro Gomes, número 13, domingo, dia 8 de outubro de 2023. Editorial. Vem das coisas do Brasil atual. Lembrei de Maria Bonita, uma amiga muito querida, que me corrigiu quando eu falei do verdadeiro estado de anarquia que vive nosso país. Ela, uma anarquista como Bakunin teorizou, de forma no mínimo apaixonante, lembrou-me que o que vivemos é outra coisa. Segundo ela, vivemos algo parecido com baderna e caos institucional, o que é muito diferente do olhar romântico dos verdadeiros anarquistas, que queriam abolir qualquer forma de opressão que, de forma indisfarçável, se aninha dos desenhos de Estado e autoridade. Não é, entretanto, nisso que quero me aprofundar hoje. É no ambiente de anomania que se agrava e se generaliza no Brasil. Sim, a palavra anomia é muito mais apropriada para descrever a degradação geral que corrói nossos brasilísticos tristes tempos. Por um lado, os problemas sociais estão se agravando e, por outro, a política, em sua resultante, está cada vez mais alienada e distante de ser aquilo que se destina. A linguagem de solução ou, no mínimo, de encaminhamento esperançoso das equações coletivas que justifiquem a nossa identidade nacional e nossa hoje praticamente inexistente sensação de pertencimento a uma nação. Um doído exemplo. Um médico ainda muito jovem, torcedor do Bahia, vai a um congresso no Rio de Janeiro. Ao fim de uma jornada, segue para um quiosque em frente ao hotel, para tomar um chopp, junto com outros 3 companheiros. Do alçapão do terror nosso de todos os dias, surge uma malta de assassinos que desfere uma avalanche de tiros, capta por 33 segundos mais silenciosos e trágicos de uma câmera noturna na Barra da Tijuca. Captada, né? Captada. No final, ele e mais 2 jovens mortos e o quarto vai ao hospital muito ferido. Menos de 2 dias depois, 4 suspeitos destes atentados são encontrados mortos e a polícia vai confirmando sua tese de que a chacina teria sido cometida por engano. Segundo a investigação, o jovem médico baiano teria muita semelhança física com um líder de milícia marcado para morrer por outra gangue. Parece que é um filho da milícia, não era isso a história? Parece que eles iam matar um filho de miliciano como vingança. Ele parecia o filho do miliciano, não era isso? Eu tinha entendido isso. Impossível não lembrar o óbvio. Essas facções que dão as cartas em todas as cidades brasileiras estão impunes há anos, comandando seu estado de terror particular. A associação público-privada mais bem-sucedida nos últimos anos no nosso dramático Brasil. Enquanto isso, da Brasília política não vem notícias diferentes daquelas das últimas semanas.
Congresso briga com o Supremo. Governo federal corta as verbas da saúde e educação. E Fazenda reserva valores recordes históricos para pagamento de juros e liberação de emendas para financiar a cleptocracia, do grego governo de ladrões. Palavras duras, hein? Palavras duras, hein? Duríssimas. Meu Deus. De novo, meu caro assinante, não se trata de otimismo ou pessimismo. Se o povo perde a crença na política, nenhuma democracia sobrevive. Ou alguém duvida de que esse fenômeno é gravemente extenso entre nós hoje? PS. Nesta edição, inauguramos a sessão. Merece aplauso e merece vaias. A ideia é que ela seja sintética, específica e factual, em escuta à opinião de nosso assinante. Ela vai buscar também momentos de interação. Segurança pública, muito papo furado e nenhuma ação real. Parte 1. A sensação de insegurança explode de forma muito diferente entre as diversas classes sociais. Talvez só isso explique por que o governo federal estamos no 5º governo do PT e a maioria dos governos estaduais não toma uma medida central de redesenhar as instituições, normas e orçamentos pertinentes ao tema. Quando a avalanche de estratégia acumuladas os força a se mexer, ensaiam, como agora, um festival de boas intenções, mal costuradas e rapidamente maquiadas, como o recém-lançado Programa de Enfrentamento às Organizações Criminosas, lançado com pompa e sem glória. Em lugar de jogadas inócuas de marketing, deveriam partir de uma premissa óbvia. Tudo que está posto simplesmente não funciona. Resta alguma dúvida? Explico essa questão de classe. Os ricos privatizaram sua relação com a segurança, para si e para seus filhos, através de carros blindados, condomínios com seguranças privadas armadas até os dentes, aparato tecnológico no estado da arte em câmeras, sensores, cercas eletrificadas e os cambal. Desistiram há muito de demandar do poder público providências. Podem pagar com os juros exorbitantes e as fabulosas franquias de impostos que conquistam os governos ou ir morar fora do país. O povão também desistiu de suplicar ao governo proteção social, as que têm direito proclamado pela Constituição. Não acredita mais no poder do Estado e, não é raro, hoje nas periferias se sentem mais medo da polícia do que dos bandidos. Total, isso aqui é total. Vale a pena aprofundarmos o conhecimento desse sentimento porque, sem sua inteligência, não haverá qualquer eficácia possível numa nova e inaditável abordagem do dramático problema da violência e, especialmente, do domínio do crime organizado sobre os nossos territórios. As famílias pobres são hoje vítimas de uma relação de dominação esquadrinhadas no território, com guerras cíclicas de fronteiras e acordos de paz, por uma espécie de baronato, a moda total da Idade Média na Europa. Também sofrem com relações exteriores, celebradas com os agentes da nação exterior, que é a grande farsa apresentada pelo Estado oficial brasileiro. O suborno é a linguagem diplomática principal dessas relações exteriores, mas a intimidação e outras formas de pacificação também são usadas. Ainda radiografando a atitude das maiorias populares dominadas em seus territórios, não é só o terror em linguagem dominante. Desacatou a ordem dos chefões das facções ou milícias, pena de morte. Mais complicada é a linguagem do clientelismo e da proteção, através dos quais buscam as organizações criminosas se legitimar, cultivando o bem-querer do povo. O apoio das facções criminosas às comunidades refere-se àqueles setores onde as falhas dos governos é maior. Renda, saúde, moradia, comida, auxílio à família com membros aprisionados e por aí vai. Invariavelmente buscam também cooperar com as igrejas de todas as denominações, mas preferem as neopentecostais. Assim, o povo desenvolveu uma forma segura, ainda que totalmente opressora e exploradora, de conviver com o fenômeno. É importante ressaltar que ele não surgiu hoje e só alcançou essa extensão sufocante e generalizada com absoluta conivência, por ação muitas vezes e por omissão desde sempre, do poder político brasileiro. Este merecerá uma reflexão à parte. Sigamos no ponto central. As famílias conhecem todas as estruturas e todas as pessoas que integram, território a território, essas organizações, menos seus verdadeiros chefes, que vivem nos bairros elegantes e não nas periferias. Conhecem a força do terror das suas regras.
a força do terror, suas regras, e pagam de várias maneiras por elas. Gostando ou não, procuram cumpri-las e, assim, serem reconhecidas como fiéis ou leais, condição para serem deixadas em paz. Dessa forma, desenvolvem a sensação de segurança possível. A chegada da polícia, de surpresa e atirando para todo lado, virou uma desestabilização indesejável em muitas ocasiões. Falando em famílias, lembro que a polícia, especialmente a militar, tem famílias proletárias, que a gentrificação, expulsão dos pobres das regiões mais nobres da cidade em direção às periferias, constrange a viver nos bairros pobres e favelas. O policial sai de casa para trabalhar e sua esposa ou marido e filhos ficam no bairro, sujeito às regras já descritas. Tamanha a omissão dos governos, estamos no quinto governo do PT e de Lula, que deu tempo a essas organizações criminosas montar uma sofisticada estratégia de diversificação de fontes de financiamento, lavagem das imensas fortunas que movimentam e, pasmem, inscreverem seus membros e representantes nos concursos para a polícia, Ministério Público, Judiciário e Tribunal de Contas. E, nessa marcha de camuflagem do crime, financiam mandatos ou vão diretamente à conquista eleitoral, infiltrando-se profundamente na política. O principal vetor de financiamento seguem sendo as drogas, mas o contrabando de armas, a pirataria de TV a cabo, a grilagem de áreas públicas e a criação de um mercado imobiliário clandestino, distribuição de gás, transportes coletivos concedido pelo poder público ou transportes alternativos tipo vans, posto de gasolina e venda de proteção na segurança privada. E até igrejas falsas são negócios que se generalizam em setores que usam dinheiro em espécie em grande volume. Enquanto isso, nenhuma lei ou instituição nova foi criada ou sequer adaptada para fazer frente à sofisticação obtida com total complacência das autoridades. Mais uma gravíssima falha da democracia eleitoral que temos. Claro que esta segurança do terror não elimina a queixa dos pobres, especialmente das mulheres. Com relação a este estado de coisa. Elas temem que aconteça com seus filhos o que estão acontecendo, o que estão vendo acontecer todo dia com os filhos de suas vizinhas, bombardeados pelo apelo consumista. O jovem só vê na adesão à distribuição de drogas o caminho para ganharem um dinheiro para o tênis, o celular ou videogame e a roupa de marca. Dali o caminho sem volta. Dependência química, guerra de facções, prisão de bagrinhos e morte. A evidência do absurdo pode ser dada pela interpretação de um número irrespondível. Quando Lula tomou posse no primeiro mandato em 2003, o Brasil tinha pouco mais de 220 mil pessoas recolhidas aos presídios. Hoje, se contarmos os mandatos de prisão em aberto, são mais de 1 milhão de pessoas. Enquanto a população cresce 1,7% ao ano, as prisões crescem quase 7% ao ano. E a violência e o medo só pioram de lá para cá. Lula, enquanto faz a empulhação da retórica de esquerda para o seu gado, copiou a legislação norte-americana de guerra contra as drogas, em 2006, a Lei nº 11.343, e, por isso, meteu na cadeia mais de 500 mil jovens, quase todos pretos ou pardos, todos pobres, quase todos sem conhecimento de qualquer violência no seu primeiro evento prisional. Todos vivem nas periferias. O itinerário é mais que óbvio. Chocante. Pegos portando minúsculas quantidades de drogas, como aviões do tráfico, sem cometer nenhuma violência, os jovens são levados às prisões. Ali, na primeira noite, ou se filiam a uma facção criminosa, ou serão seviciados ou mortos. E a partir daí exerce a violência mais pesada. E a partir daí o exército da violência mais pesada que tem um soldado.
Sim, ao longo dos últimos 20 anos, nossos presídios foram dominados pelas facções criminosas e transformados em universidade do crime. Para 1 milhão de condenados à cadeia, o Brasil tem apenas 596 mil vagas para presos, ou seja, faltam vagas para 236 mil condenados. Caraca. Com muita vontade de colaborar nesse debate, castrado, voltarei ao assunto, me comprometendo para além do diagnóstico, pesquisar sugestões de providências práticas. A visão do Ciro em relação à violência e tal, até para a PND, ela é um pouco. Ela é um pouco romantizada, assim, sabia? Romantizada não, caricata e tal. Mas, assim, uma coisa que tem que dar muito valor para o raciocínio do Ciro em relação a isso é que, tipo. O que tá aí não presta, né? O que tá aí não presta, velho. Tipo, a política de combate à violência que tá aí não dá. E desse bagaço não sai mais suco, tá ligado? A desmoralização das CPIs. O quinto mandato do PT, demonstrando a contradição política profunda e o notório erro de engenharia da sua Constituição original, começa em inusual instalação em pelo menos 4 CPIs. Isso foge por completo à regra clássica, de que elas normalmente só acontecem em fim de governo ou em meio a crises políticas graves. Os temas das recentes CPIs não interessavam ao governo, o que permitiu engrossar, logo na partida, a pedagogia da chantagem. Ela é regida pela lei fundamental desse cruel mercado do blackmail. Quanto mais se sente pressionado, mais Lula loteia cargos e distribui emendas para cevar a corrupção dos chantagistas. Na nova língua da esquerda fake brasileira, liderada pelo PT e aperfeiçoada por socialistas da liberdade e outros puxadinhos, a fisiologia, o medo da devassa na corrupção e o continuismo no poder a qualquer preço tomaram o nome de governabilidade. Muito ruim para o Brasil, trágico, muito trágico para todos os brasileiros. A primeira vítima desse fenômeno é o fracasso e a desmoralização das comissões parlamentares de inquérito, CPI ou CPMI, uma das mais importantes contribuições que o parlamento pode dar à sociedade, seja no exercício da sua tarefa de fiscalização e controle das instituições, do executivo ou do judiciário, seja na discussão de assunto em que haja interesse estratégico para o povo. Foi uma CPI que permitiu ao país desvendar a corrupção de Collor, levando à sua cassação. Foi uma CPI que desvendou a corrupção generalizada do PT no escândalo do Mensalão, mas foi também uma importante CPI que nos deu o último estudo sério sobre a extensão do atraso tecnológico do Brasil, demonstrando quão importantes podem ser e foram as CPIs para o Brasil. Pois bem, parece que esses tempos foram embora do contexto da degradação geral de nossos costumes políticos. Impressiona-me a desmoralização de todas as CPIs que foram propostas recentemente, as CPIs do MST, do 8 de janeiro, das ONGs e da Lojas Americanas. A CPI do MST foi convocada por puro oportunismo da ultradireita bolsonarista, na sequência de um conjunto de besteiras que o movimento dos Sem Terra produziu, inclusive invadindo uma área pública da Embrapa, ou seja, uma fazenda onde uma empresa estatal desenvolve pesquisa quem são as mais importantes explicações para o êxito da nossa agricultura, inclusive a familiar. O exército de Stedley passou os 4 anos de Bolsonaro acovardado e inerte e resolveu acordar agora que o governo autorreferido de esquerda está no poder, mas já botou a viola no saco de novo porque o peleguismo lulopetista é quem o controla. Resultado desta mesquinha CPI, para tentar evitá-la, Lula torrou bilhões de reais em liberação de emendas e loteou parte do governo com indicações pelas viúvas do Bolsonaro. O indicado por contrabando de madeira na Amazônia, ex-ministro Ricardo Salles, foi o relator da CPI e pediu o indiciamento de um bocado de gente, mas
Passado o espetáculo, ao qual infelizmente nossa mídia dá total atenção, a CPI foi encerrada sem sequer votar no relatório, nem nada. A CPI das ONGs em andamento no Senado, que tem o seu prazo de validade a ser encerrado no próximo dia 23 de outubro, se propôs a examinar a liberação de recursos pelo governo federal e também de dinheiros vindos do estrangeiro para organizações não governamentais e OCEPs, Organizações e Sociedade Civil sede de interesse público, entre 2002 e 2023. De novo, é a extrema-direita quem toma a iniciativa, a qual adere a maioria dos parlamentares. E, mais uma vez, a motivação subalterna se repetiu, ao criar, por baixo da mesa, instrumentos de chantagem para obter favores do governo em decidir em dinheiro e cargos. Por cima da mesa, um assunto para lá de sério e complexo merece severa e equilibrada investigação. Caraca, nossa, eu li esse compasso aqui sem nada. Por cima da mesa, um assunto para lá de sério e complexo a merecer severa e equilibrada investigação. Por quê? Corretamente ou não, boa parte do nosso povo, especialmente na Amazônia, desconfia de que, em meio a bem-intencionadas instituições na área, poderiam estar atuando de forma criminosa, sejam serviços de inteligência estrangeiros, seja de interesses empresariais em biopirataria. Um reforço da tese clássica de internacionalização da Amazônia, dado que o Estado brasileiro não vem se revelando capaz de dar a este delicado bioma devida proteção ou gestão. Só um esforço profissional, equilibrado, severo e justo poderia separar o joio do trigo nesse assunto, tão espinhoso e intermediado por preconceitos. Sim, porque quem questiona, ainda que por justa dúvida, a atuação de ONGs em nosso território logo é suspeitamente taxada de extrema-direita ou coisa pior. Mas, pelo andar até aqui da carruagem, não parece ser essa direção que estão tomando trabalhos da CPI e das ONGs, como a CPI ainda tem mais 16 dias. Se não for prorrogada, pode ser que eu, com minha satisfação, morda a língua e tenha que me desculpar. Escândalo dos escândalos da CPI das lojas americanas. O assinante já sabe que essa CPI terminou com um relatório que é uma pérola de cinismo e irresponsabilidade. Não se achaque e suborno. Senão de achaque e suborno. Pela primeira vez na história, a delinquência mundial se descreveu crimes grosseiros e de grave extensão sem a existência de criminosos. Esta, em resumo, a síntese do relatório da CPI das Americanas encerradas. Aqui a chantagem não se direciona propriamente ao governo, embora Lula não tenha dado uma palavra sequer em relação ao maior escândalo da história do capitalismo brasileiro. Mesmo sendo o responsável direto pelos menos por duas agências públicas responsáveis por apurar e punir os variados crimes envolvidos nesse gigantesco caso totalmente escamoteado da grande mídia, a Polícia Federal e a Comissão de Valores Imobiliários, CVM. O alvo do achaque e da chantagem aqui são os donos das lojas americanas. Obtiveram tudo o que queriam. Nem sequer foram convocados para esclarecimentos ainda como testemunhas e, portanto, ficaram muito longe de qualquer acontecimento. Para deixar os poderosos barões sozinhos na impunidade, passaram o recibo de inocente para todo mundo logo. Enquanto isso, 150 mil acionistas minoritários tiveram seus patrimônios reduzidos a pó. Cerca de 9,8 mil fornecedores pequenos, médicos e grandes trabalhadores que estão com a vida arrumada, porque a onda de demissão já alcançou quase 3 mil deles e ninguém sabe quem será o próximo. Pô, a pior coisa é você trabalhar achando que vai ser demitido, né? Aí é osso. Mas nada sensibilizou os senhores parlamentares, e a dita CPI se transformou em uma das mais vexaminosas vergonhas da história, já pouco honrosa do parlamento brasileiro, em tempo de Eduardo Cunha e Arthur Lira. A CPMI do dia 8 de janeiro foi criada para investigar os atos de ação de omissão ocorrida no dia 8 de janeiro de 23, na sede dos três poderes da República, em Brasília.
Se não for prorrogada, ela tem até o dia 20 de novembro proposta para concluir seus trabalhos. Concedamos aos senhores senadores e deputados o crédito de tudo que pode mudar. Portanto, mas essa newsletter já vem advertindo seus assinantes de que, do jeito que as coisas estão indo, os acordinhos em direção do grande acordão da impunidade já estão na marcha, na batida. Aqui, os indiciados nas tretas políticas brasileiras não estão entendendo nada desde o começo. Quem notoriamente promoveu os atos de vandalismo como clara motivada golpista? Não. Hã? Quê? Caralho, ali nada com nada. Aqui, os não iniciados nas tretas políticas brasileiras não estão entendendo nada desde o começo. Quem notoriamente promoveu os atos de vandalismo com clara motivação golpista foram os militantes extremados do bolsonarismo civis e fardados. Ninguém contesta ou duvida disso. Pois bem, quem pediu e insistiu inicialmente para a criação da CPI foram os bolsonaristas e os democratas, que em tese vítimas do golpe e das depredações liderados por Lula, pelo PT e toda a sua tropa de choque, partiram para cima dos parlamentares, com todas as suas ferramentas de persuasão, para impedir a CPI de se instalar. Esquisito, né não, mas caro assinante? Bem, para você que é assíduo na newsletter, a explicação já foi dada. Os bolsonaristas tinham a informação de que as agências de inteligência do governo Lula sabiam de toda a movimentação dos golpistas com razoável antecedência e que o governo teria resolvido deixar acontecer para explorar, o que fizeram com grande êxito, as naturais consequências políticas de não estapafúrdia ação do Bolsonaro boçal. Já a direita golpista, habilmente, o que é muito raro como atributo no bolsonarista, mas muito comum no jogo de esconde-esconde da parte podre da elite brasileira, que poderia jogar um jogo de empate, ou seja, de impunidade geral para os dois lados. Claro que, como sempre, ambos os lados desse jogo sujeito têm que entregar alguns peixes pequenos à sanha popular pela punição de tanta irresponsabilidade. A grande mídia cuida, por ingenuidade ou a mais pura malícia, de aperfeiçoar o jogo macabro. Lula queima o general Gonçalves Dias na primeira hora, dana-se a liberar muitos bilhões de reais em uma montanha de empregos num patrimonialismo tacanho e vil que, quando testemunhado numa prefeitura do interior do Nordeste, ou ainda ontem, com as mesmas práticas e os mesmos personagens durante o governo Bolsonaro, é o símbolo de atraso, corrupção e maus costumes políticos herdados do passado. Isso para quem acha que o nosso povo se constrói de uma manada de imbecis. Bem, a julgar por pesquisas recentes, metade do nosso povo se divide em meio a meio perigosíssimo como gado lulopetista ou bolsonarista, embora a outra metade parece estar apenas obrigada, com muita tristeza e às vezes algumas revolta e escolhe o menos ruim. E não pode deixar de lembrar, por disciplina, que o modelo econômico vigor é rigorosamente o mesmo, com os dois. Voltando à CPI, o que se temia parece estar acontecendo. Com rigor e celeridade, como devia ser sempre para todas as causas. Já tivemos condenados definitivamente com penas bem salgadas, uma proporção de peixe pequeno, mas nenhum empresário militar graduado até aqui. O único militar graduado preso foi o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, e assim mesmo por causa de falsificação de atestado de vacina, e teve sua prisão relaxada quando fez a delação premiada sobre outro assunto, este relativo ao 8 de janeiro. O espetáculos patéticos à parte, senti vergonha de ser brasileirinho, imaginando o noticiário internacional reproduzir o patético depoimento do general. Espetáculos patéticos à parte, tal, vergonha de ser brasileiro e tal.
O noticiário internacional reproduz o patético depoimento do general Heleno na CPI. Tudo caminha para que os bastidores parem de ser acordados. Punição para os braguinhos, impunidade para os grandes que executaram, financiaram e planejaram os atos de vandalismo. E também para os oportunistas irresponsáveis porque não tomaram as providências que estavam obrigados a tomar. O recado dele... O rescaldo deste conjunto da obra é a desmoralização das CPIs e a sociedade brasileira perdendo mais um de seus raros instrumentos de se defender do abuso de poder, de qualquer um deles. É assim que as democracias vão morrendo, pois o parlamento é sede popular e santuário maior da democracia. Cara, minha cunhada me deu esse chocolate de presente aqui, ó. Eu não comi quase nada. Não comi nenhum pedaço ainda. Vou experimentar agora, ó. Alguém manja isso aí? Eu torço lá na Inglaterra, sei lá. Suíça, sei lá. É um chocolate suíço aqui. Como é que é o nome? Sei lá. É Suíça em inglês, né? Swall. Eu gosto de chocolate branco, velho. O que tu chama de olhar romantizado? Tu achas que poderia ser um excesso de cuidado no discurso para não ser confundido com bandido bom, bandido morto? Não, acho que é uma versão muito caricata, assim, né? Versão muito caricata. Não sei, assim. A coisa parece mais complexa que isso. Parece? Vamos lá. Turbulências na economia. Amostra grátis da inconsistência do modelo. Parte 1. Não queremos aprender, mas o sintoma mais arisco da inconsistência de nosso modelo econômico é a volatilidade da taxa de câmbio. Ou seja, quantos reais se precisa para comprar um dólar ou seu equivalente em bens e serviços oriundos do estrangeiro. No limite, é praticamente impossível se fazer um business plan empresarial a médio e longo prazo, se meus cálculos em dólar contabilidade internacional sofrem variações, quase sempre para cima, mas algumas vezes para baixo, de até mais de 6% em um único trimestre. Sem esquecer as cíclicas desvalorizações pesadas, como aquelas promovidas por FHC e por Dilma, não por coincidência, logo após suas respectivas reeleições. Essa porcentagem de 6%, para ficar em uma comparação dolorosa, tende a ser o lucro médio anual de uma empresa em um ambiente de concorrência capitalista. Não resisto à tentação de repetir uma explicação popular para a centralidade do assunto na vida cotidiana de todos, ainda que seja a de um trabalhador pobre da periferia, a quem a vida nunca deu a oportunidade sequer de saber como é uma célula de dólar. É que, destruída nossa indústria nacional e desnacionalizada por boa parte de serviços essenciais, tipo resseguros ou fretes, tudo entre nós, mesmo sendo cobrado em reais, tem seu verdadeiro preço cotado em dólar. Sabe como é? O povo não compra dólar, mas come pão e compra remédio. Como pão é feito de trigo e remédio de química fina, ambos importados do estrangeiro, subiu o dólar, sobe o preço do pão e do remédio, pois tudo o que vem do estrangeiro só pode, pelo menos por enquanto, ser pago com dólar. Hoje ainda a única moeda de curso global. Pois bem, se houvesse uma política econômica preocupada minimamente com o nosso desenvolvimento e não completamente rendida à especulação financeira, o nosso modelo econômico teria que produzir, e há muitas alternativas, uma ferramenta para prevenir e remediar essa volatilidade. A China sabe fazer. E isto é uma das principais razões de seu extraordinário experimento desenvolvimentista. A Coreia do Sul também sabe. Faço questão de acrescentar o exemplo sul-coreano, para não confundir o argumento com o comunismo. Aqui caberia um emoji com uma grande gargalhada.
A dependência à volatilidade do dólar é uma variável estrutural que, entre outras, proíbe nosso país de se desenvolver. Trata-se de uma centralidade pétrea do modelo econômico urdido precariamente por Fernando Henrique Cardoso e repetido exatamente o mesmo, com casca e tudo, pelo PT em seus 5 governos. E, recentemente, igualmente continuado, de forma medíocre, pelo pretenso outsider Bolsonaro. Só um ambiente de debate sobre as bases de um novo modelo econômico comprometido com o desenvolvimento nacional e com a superação da miséria e da desigualdade poderia oferecer alternativas a este garrote vil que impede nosso crescimento. Entretanto, efeitos de curto prazo já deverão ser sentidos por nós brasileiros como consequência dessa volatilidade. Basta dizer que, em julho, a taxa de câmbio estava 4,80 e nessa semana fechou em 4,516. Entretanto, primeiro porque isso está acontecendo, a principal... Não, entendamos primeiro por que isso está acontecendo. A principal causa é a diminuição da diferença de remuneração entre os juros brasileiros e os juros norte-americanos. Aqui os juros nominais estão caindo e lá os juros, especialmente os futuros, estão em alta recorde. Não percamos tempo agora de lembrar a tragédia crônica dos nossos juros. O que interessa aqui é lembrar que, de novo, como erro grave de modelo, nosso câmbio flutuante é contaminado pelo governo, através da taxa de juros exorbitantes em padrão internacional. Funciona assim. A taxa de câmbio ideal deveria ser o resultado da saúde e, em sua proporção, de nossas contas com o estrangeiro. Vale repetir, da conta em dólar. Sobraram dólares, nossa moeda se valoriza de forma sadia. Faltaram dólares, nossa moeda se desvaloriza de forma sadia, ainda que dolorida. É como, em teoria, funciona o tal dogmático câmbio flutuante aqui adotado. Mas, como quase tudo entre nós, isso é mal estudado e muito, mas muito mesmo, escandalosamente fraudado. Sem querer ser tecnocrático, destaco as principais contas com o estrangeiro de onde se apuram os saldos para saber se o dólar vai faltar e se seu preço vai subir, ou se vai sobrar e seu preço vai baixar. Todo mundo sabe da balança comercial, o saldo entre o Brasil importa e o que exporta em mercadorias, que por sinal está indo muito bem, já que estamos batendo recordes de valores positivos. Mas, atenção, estes saldos recordes se devem principalmente aos preços conjunturalmente altos de nossas commodities, produtos primários sem agregação nenhum de valor, e uma pesada queda nas importações, sinal eloquente de estagnação econômica. Há também, nesta conta, o saldo nas compras e vendas de serviços, frete, seguros, royalties, por exemplo, e outras contas setoriais, tipo balança de rendas, contas de capital e conta financeira. Para fins de entendimento do argumento, o que importa é se no final das contas sobram ou falta dólares. Isso se chama de balanço de pagamentos e saldos em transações correntes. Vai desculpando certo economês aí, meu caro assinante. Mas nós precisamos ajudar as pessoas a entender essa coisa toda, já que a grande mídia não vai nos ajudar nessa tarefa. Afinal, aqui é o território da especulação, do swap, da informação privilegiada. Tudo protegido e blindado pelo novo Estatuto da Autonomia do Banco Central, imposto por Bolsonaro/Guedes e mantido na sua integridade por Lula. Vamos seguir entendendo o assunto na sequência dessa newsletter. Tamir, repita comigo, chocolate branco não é chocolate. Campeões mundiais de desigualdade. O banco suíço UBS lançou o relatório global WIAF Report 2023. É assim que se pronuncia? WIAF Report 2023, que vem a ser um circunstanciado relatório sobre a distribuição de riqueza no planeta, país por país. Adivinhe quem ganhou a medalha de ouro e subiu ao pódio de primeiro lugar do mundo em concentração de riqueza e desigualdade social?
Errou feio quem apontou em um lugar de estrutura tribal, em guerra civil, em algum ponto pobre e remoto do planeta, ou quem citou alguns desses sultanatos pan-árabes. Vergonha, vergonha, simplesmente deu Brasil na cabeça. Entre nós, no quinto governo de Lula e o PT, o 1% mais rico já acumulam 48,4% de toda a renda do Brasil. E, enquanto no mundo a quantidade de milionários se reduziu, no Brasil, entre 21 e 22, a quantidade de milionários quase dobrou, nos dando o título de país que mais milionários criou no período no mundo. Um dado mais que sintomático. Tínhamos 293 mil pessoas com patrimônio maior que $1 milhão e passamos a ter 413 mil em 2022. Pouco importa se esses últimos números apurados cubram o hiato não lulista, pois os reflexos vêm de longe. As causas ancestrais. Deseducação e falta de acesso à terra. Causas contemporâneas. Salário mínimo menor das Américas, só ganhamos da trágica Venezuela e sistema tributário mais regressivo do mundo. Vamos cair na real? Políticas sociais compensatórias não têm nem de longe a condição de mudar esta triste realidade. Enquanto isso, resta a trágica e irônica situação de sermos um país que, ao perder o gostinho de ser campeão do mundo em qualquer coisa, passamos a ocupar o primeiro lugar no infame pódio da miséria e da desigualdade. Mais um trágico e estranho capítulo de uma guerra sem fim. A invasão do Israel pelo Hamas, grupo palestino, que considera a ação armada a única saída para sua luta ancestral por independência e território não tem muita chance de sucesso, se o objetivo é este. A diferença nas condições objetivas do confronto é abissal, e o apoio incondicional do Ocidente a Israel, liderado pelos norte-americanos, carimba a derrota, por antecipação, o povo palestino, em mais esta tentativa desesperada. O custo em vidas e em sofrimentos de lado a lado tem que achar um caminho para o seu fim. E aqui começa a minha total estranheza, com determinadas primeiras impressões desse novo calor no conflito que remonta a 1948, quando a descolonização promovida pelas potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial foi homologada pela ONU, recém-nascida, dando a Israel seu território original, depois expandido por ações militares, o que deixou a nação palestina sem território. De lá para cá, a humanidade nunca conseguiu uma equação que resolvesse a situação. Muitas entidades palestinas variaram historicamente seus métodos, que vão da desesperada violência, como agora no Hamas, até a diplomacia e a luta política, como foi, por exemplo, o itinerário da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, de seu famoso líder, morto em condições estranhas, o Yasser Arafat, como também a mais recente autoridade palestina derivada da desmoralizada Al-Fatah. Acho que é isso. Esta etapa do conflito parece ser a mais consistente iniciativa militar até aqui. O governo decadente de Benjamin Netanyahu fala em surpresa. Desconfio muito do fato de que os mais sofisticados serviços de inteligência militar ou civil, em que se destaca o Mossad, não tenham sido capazes de saber de uma operação tão complexa e articulada, que conseguiu atacar simultaneamente mais de 25 cidades no território de Israel, usando até parapentes e motocicletas. Pergunto se esta incapacidade de se prevenir no ataque não seria uma jogada conveniente à ultradireita israelense sobre quem Netanyahu se sustenta. Vamos orar para que os filhos de Abraão, os dois lados cultivam a mesma crença, que os afirmam descendentes de Cã e de Sem, irmãos e filhos de Noé. Achem o caminho da paz e o diálogo. Chamar o Hamas de terroristas, como fez Lula, é desconhecer como os heróis israelitas conquistaram seu território. Que Celso Amorim fale a Lula sobre a luta sofrida de Ben-Gurion e de Golda Meir,
e quais foram seus métodos quando a prepotência colonial do Ocidente sufocava seu sonho justo e ancestral de achar um território para eles e sua gente. Rapidinhas. Aconteceram eleições para os conselhos tutelares, que são aquelas instituições encarregadas de garantir os direitos da criança e dos adolescentes no Brasil. São eles os encarregados de atender queixas, reclamações e pedidos feitos por crianças, adolescentes, famílias e os cidadãos em geral, diz o Google. Mas, além de ouvir e aconselhar os conselhos tutelares, são encarregados também de aplicar as medidas protetivas e são vetor institucional de formação e planejamento das políticas públicas para as crianças e adolescentes nos municípios. A guerra foi grande nas periferias do Brasil, enquanto nós outros, da classe média, não parecemos dar nem bola para o assunto. O corte de classe no Brasil está mesmo se aprofundando e talvez o fosso já seja intransponível. A natureza da guerra nessas eleições teve a característica de guerra cultural entre os extremismos morais e religiosos da direita e o identitarismo vesgo que teve mais um momento áureo em um vídeo viralizado de uma dança e música de péssimo gosto ritualizados em um ato oficial do Ministério da Saúde. Para onde esta gente pensa que está levando o nosso povo? Bate-cu. Bate-cu. 2. O comandante Robson Farinazzo, na plataforma Canal Arte da Guerra, um brasileiro patriota no mais nobre significado da palavra, chama a atenção para um acordo obscuro que a SIAT anunciou ter feito com o grupo ED nos Emirados Árabes Unidos. Uma transação comercial entre partes privadas que, em tese, não deveria chamar a atenção maior de ninguém. Só que não, diria meu caçula Gael. A SIAT é uma empresa especializada na integração de sistemas de alto teor tecnológico, que fornece soluções para demandas dos setores de defesa e aeroespacial. Vejam, é restinho de indústria do complexo industrial da defesa e, simplesmente, é quem fornece armamento inteligentes tais como mísseis, bombas guiadas, integração de armamento inteligentes, plataformas para aeronaves, carros de combate, navios e viaturas terrestres. Ela também trabalha com radares e sensores, sistemas de equipamentos aviônicos e sistema e equipamentos para satélites e veículos lançadores de satélites. Ninguém conhece o teor do tal acordo. No campo de armamentos de ponta, definitivamente esse caso, ninguém sai do outro lado do mundo para fins beneméritos, como os árabes dos Emirados estão fazendo. Ao provavelmente engolir nossa SIAT, só o projeto Mansup, míssil antinavio de lançamento de superfície, cujo desenvolvimento custou mais de 100 milhões de dólares, se bem acompanhados pelo governo, Força Armada, salvaria nossas empresas brasileiras, altamente sensível. Defesa, senhores, de ter que se vender a estrangeiros. Veja lá se os americanos aceitariam que o capital estrangeiro controlasse a Boeing, a Lockheed Martin ou a Raytheon, coração de sua indústria de defesa e de tecnologias sensíveis. Alguém imagina se a Rússia deixaria Kalashnikov tomar este caminho? Agradeço ao comandante Farinazzo o alerta. Desgoverno geral, enquanto fala em reindustrialização do país, assistem apalermados à destruição e entrega ao estrangeiro do pouco que nos resta, como o caso da Vibraz e agora o da SIAT. Boa noite, Mari. Eita, chegou doido no chat aí. Oh, meu Deus, de onde vem esses cidadãos, cara? Da onde? Três. A propósito da desindustrialização, essa semana o Grupo Siderúrgico Gerdau anunciou o fechamento de 2 unidades no Ceará. Não quero jamais deixar meu amor provinciano interferir no equilíbrio e isenção com que esta newsletter analisa os fatos do Brasil. Mas esta indústria estava no Ceará, assim como o grupo Guararapes de confecções, que também fechou suas portas há mais de 40 anos. Do IBGE vem os números. A indústria brasileira está estagnada e o descalabro local, no estado governado pelo PT pelo 3º mandato, que mais aceleradamente se modernizava no Brasil, faz ele ocupar hoje o último lugar do Brasil em decadência industrial.
O PIB da indústria no Ceará encolheu bárbaros 6,5% em apenas 12 meses. Merece aplauso. Atleta de ginástica artística brasileira que fizeram bonito nessa semana. Esporte é fundamental e não deveria ser usado como moeda de troca com o que não presta na política brasileira. Merece vaia. O absurdo ataque do gabinete do ódio petista ao jornalista Glenn Greenwald, que tem mostrado de forma crua a hipocrisia dessa turma que só pensa em o poder pelo poder. Minhas solidariedades, Glenn. O Brasil e o mundo devem muito a você. É isso então, pessoal. Acabamos de ler a newsletter. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar um joinha aí e assinar a newsletter, hein? cirogomes.com.br. Assine a newsletter, beleza? Deixa o likezinho aí também e comenta. Olha o chocolate aí. Beleza?